aí. Vamos ver. Não dá para começar com ela. Boa tarde, gente. Depois de um período aí de um recesso por conta de alguns desencontros de agenda, a gente está fazendo o Papo na Rede, eu não lembro o número, 300 e alguma coisa, 302, ao vivo aqui de Perdizes, no estúdio do Koinonia Online. E a gente está querendo aproveitar que hoje comemoramos, a gente está brincando aqui, 500 anos e 9 dias da Reforma Protestante. Mas enfim, 31 de outubro que passou agora foi comemorado a chamada Reforma Protestante. E a gente teve já uma conversa um pouco lá em agosto, em outubro ainda sobre isso. Começo de outubro, né? Começo de outubro, mas hoje à tarde a gente tem a alegria de ter com a gente mais uma vez o professor Estevam Kirchner, professor de teologia em alguns seminários aqui em São Paulo, e para conversar mais especificamente sobre eu diria, Estevam, o papel das Escrituras. Sobretudo na Reforma Protestante, que eu acho que é muito próximo a essa data, que é significativa. É um conjunto de movimentos muito significativo para a história da Igreja, mas eu acho que é aquilo que a gente estava conversando antes, me parece que todo processo de reforma ou de resgate a uma espiritualidade centrada no Evangelho de Jesus passa por um retorno as Escrituras Sagradas, né? E existem aquelas chamadas solas, né, da Reforma, e uma delas é sola Escritura, que é somente a Escritura. Na sua opinião, qual que é assim o espírito dessa expressão quando ela foi cunhada? E de certa maneira ela representa bem um princípio dos reformadores do século XVI. Qual que é o espírito dessa expressão? O que se quer dizer com ela quando se afirma ela nesse momento histórico dos reformadores? Certo. Bom, boa tarde a vocês. É um prazer muito grande estar aqui mais uma vez. Bem-vindo, professor. E particularmente para falar sobre esse assunto, já que eu venho desse contexto mais luterano mesmo, então estamos basicamente em casa, né? Que bom. Mas a sua família era luterana? Sim, sim. Você ainda se considera um luterano? Não. Sim. Você é um luterano? Sou um luterano. Ok. Frequento uma igreja luterana. Frequento uma igreja luterana. No outro domingo vou pregar nessa igreja. Então, que legal. Já fui pastor da igreja, atualmente eu trabalho na docência teológica, certo, mas eu continuo luterano. Ok. A sua observação é muito pertinente, muito importante. Eu acho que, obviamente, os fundamentos da reforma, os solas, que são tão conhecidos, são todos eles importantíssimos. Mas sem as Escrituras, você não saberia de alguns outros dos solas. Quer dizer, você precisa do sola Escritura, da ideia de que é somente a partir das Escrituras que você entende a peculiaridade, a singularidade de Cristo para a salvação, a ideia daquilo que significa a graça de Deus nos alcançando, essa graça que ultrapassa o nosso entendimento e os nossos próprios recursos, que nos apanha na situação que nós estamos, que você pode entender o que significa aproximar-se pela fé desse Evangelho de Jesus Cristo. Então, eu diria que a questão das Escrituras é crucial, é absolutamente primordial em todo o processo da reforma. Particularmente, até descrevendo um pouquinho daquilo que aconteceu na época, para ilustrar isso, a ideia de que a igreja se comportava de uma maneira muito arbitrária em relação às Escrituras. As Escrituras eram autoridade, mas ao lado de outras autoridades, como a própria autoridade papal, dos concílios, da tradição da igreja. Então, Lutero, que vem dentro desse contexto, percebe que não pode ser por aqui. Você precisa de alguma coisa muito mais estável, mais sólida, mais firme, que é a Escritura como o fundamento inicial para todo o resto que vem depois disso.
Então, eu diria que inicialmente você tem em Lutero, na redescoberta das Escrituras, eu diria mais, a partir das línguas originais, inclusive, esse resgate, essa percepção daquilo que era absolutamente imprescindível para a doutrina e para a igreja. Né? O Fernando, enquanto conversávamos aqui antes, citou aquilo que às vezes é chamado de avivamento de Josias, né, lá no Velho Testamento, quando ele descobre, né, o livro da lei que havia sido esquecido. O Lutero, ele vive algo parecido, no sentido de ele mesmo, ao se deparar com a graça explícita de Deus a partir da Escritura, ele em si vive um processo que a gente chamaria assim de reavivamento da fé, ou de conversão mesmo. Eu acho que sim. Lendo aquilo que ele escreve na época, a gente tem essa percepção. Ele foi um monge que se tornou um doutor em teologia e um mestre numa faculdade de teologia de uma universidade recém-fundada na Alemanha chamada Wittenberg. E ali lhe foram dadas algumas disciplinas para ele trabalhar, que eram disciplinas bíblicas. Sim. Então ele lecionou nos Salmos, teve que lecionar em Gálatas e Romanos. Nossa! Quer dizer, é como se tivesse pego um cardápio, né? Exatamente, é isso que você precisa agora. E a partir do estudo mais aprofundado desses textos, particularmente nos originais, é que começaram a surgir na mente dele dúvidas quanto àquilo que havia aprendido antes, dentro da tradição, até então vigente, quanto à questão de salvação e da justificação pela fé de maneira mais específica, que foi um dos pontos, eu diria, cardeais da reforma, né? Essa descoberta de que eu não tenho que ser justo para ser aceito por Deus, mas eu sou declarado justo em Jesus Cristo e por isso Ele me aceita. E então a sua justiça é desenvolvida em mim pelo Espírito Santo que em mim habita agora, né? Então Lutero descobriu isso a partir das Escrituras. E nesses escritos, né, que eu imagino que você tenha lido, né, dele nesse período, isso ele ensinava para os alunos dele? Ele começou a ensinar isso para os alunos, ou ele tinha alguma censura de ter que seguir uma cartilha do tipo, isso aqui... Eu acho que... Sua percepção. Sim, né? É claro. Eu não sou um historiador também para ter todo o domínio da disciplina. Desses detalhes até. Mas eu diria que, provavelmente, pelo fato de ser uma universidade, uma faculdade de teologia recém-criada, não havia toda uma tradição que havia em outros lugares já estabelecida com muita solidez. Então, e havia dentro do contexto todo um conceito mais agostiniano. Ele era um monge agostiniano. Ele era agostiniano. Então, quem lê Agostinho vai entender algumas coisas sobre a fé e sobre a justiça de Deus, a justificação. Obviamente, na sua teologia, né, que retrata, que reflete o texto bíblico. Então, não é um assunto absolutamente fora do contexto para ele, mas é um assunto um tanto quanto disperso no meio de outras coisas, naquele contexto histórico, né, com muita tradição medieval ainda da Igreja Romana que imperava. Né? Sim. Ziel Machado, olha aqui, ó, só um professor. A gente pede para as pessoas entrarem e participarem, apenas para enviar um abraço, agradecer a fidelidade de vocês e manter esse papo. Esse bate-papo não há por tanto tempo. Abração para você, Zé. Obrigado pelo seu... Bem-vindo, amigo. Pelo seu e-mail, pela sua mensagem. Depois eu vou dar um abraço nele pessoalmente. Você vai e entrega a ele o nosso abraço. Sim. Mas, quando a gente pensa nessa história de Josias, que eu acho que o paralelo muito forte é isso, quer dizer, os caras encontraram o livro da lei, que estava lá armazenado em algum lugar, num depósito do templo. Me parece que é uma ação acidental. Sim. Josias estava organizando uma reforma no templo, mas era uma reforma física, né? Telhado, pintura, sei lá, mexendo em entulhos, né? Exatamente, manda os caras lá prepararem o projeto da reforma, e aí vem a notícia, encontramos um livro. Então me parece, assim, essa leitura
feita assim, foi uma questão acidental. Na minha fé eu diria assim, foi providencial, mas Sim. numa leitura foi acidental. E a questão é essa que eu estava pensando assim, como é que essa ideia de somente a escritura, ela chega a esse ponto, o fato de que essa escritura, ela não estava literalmente escondida dos chamados cristãos da época. Né? A gente está falando, se estamos falando de um monge, a gente está falando de alguém que participava das liturgias, das leituras, Sim. dos rituais, enfim. Me parece assim, a Bíblia ela estava ali, ainda que em latim, mas esses camaradas, pelo menos alguns deles tinham o domínio do latim. Então, como que você entende esse fenômeno, Estevão, assim, de que a Bíblia ela estava ali, mas ela não estava sendo percebida da maneira em que parece que em algum momento o Lutero, é como que saíram dos seus olhos algumas coisas, é isso, o justo viverá pela fé. Certo. Talvez até um texto conhecido, lido, recitado, mas em algum momento parece assim, sabe o que me parece? Sabe aquele cadeado de segredo que tem vários números? Parece que alguns vão acontecer no movimento, e naquele momento, você falou do homem certo na hora certa, né? Ajustou-se o último anel e destravou, deu clique assim e caiu naquele momento. E parece que é um pouco uma experiência dessa, não sei, mas e a partir daí, dessa clareza sobre, tipo assim, encontrei da onde a gente pode buscar o que a gente precisa para. E você falou que foi de também do uso da leitura dos originais, né? Sim. O justo viverá pela fé, no grego, ele tem uma outra, vamos dizer assim, uma outra conotação, né? Porque há algumas citações bíblicas, quando elas são lidas noutras línguas, e até mesmo quando se pesquisa no original, dá a impressão que a nossa tradução é uma tradução simples demais, né, e que não dá o significado que ela tem. Especificamente para esse texto não tem grandes segredos, isso mesmo. Né? O justo viverá pela fé. É o texto de Abacuque 2,4, tal, né, que é citado por Paulo em Romanos capítulo 1, Gálatas capítulo 3, autor de Hebreus no capítulo 10. Mas eu acho que o próprio Lutero explica esse estalo que aconteceu, esse clique aí que deu, num texto que é conhecido como a experiência da torre, em que ele diz o seguinte: pela misericórdia de Deus eu comecei a ler esse texto de Romanos 1, que fala do justo viver pela fé, percebendo melhor o contexto. E aí vejam só que coisa que Lutero diz, ele começou a olhar para o contexto, quer dizer, parece que trabalho hermenêutico. Exato, parece que a ideia de se fragmentar a leitura bíblica, de selecionar os textos e pensá-los para fora dos seus contextos, é uma coisa muito antiga, né? Caixinha de promessas. Isso. E então o Lutero diz, olha, eu comecei a perceber pela misericórdia de Deus o contexto, e no contexto eu percebi, quer dizer, Romanos 1 até 3 fala sobre a humanidade toda degradada. Nossa, total. Tanto os pagãos idólatras e imorais quanto o judeu, todos estão sob o pecado, e Lutero disse, olha, como é que Deus atribui a sua justiça? Ela é recebida pela fé. É isso. Sim. Então, ele era uma pessoa extremamente sensível, tinha uma consciência tremendamente aguçada por aquilo que ele escreve, a gente percebe isso. Quando ele era um monge, antes de conhecer melhor as Escrituras, ele se digladiava diariamente contra o pecado. Qualquer coisa para ele era pecado, ele ia lá para o monge dele, o superior, para se confessar, que era o que tinha que fazer, né? Até o monge disse, olha, Lutero, para de vir toda hora aqui, não dá, isso não dá mais, eu tenho outras coisas para fazer na vida. Ninguém é capaz de pecar tanto assim, uma coisa assim. Então isso, quer dizer, a personalidade dele, junto com essa percepção de contexto, o interesse pelas Escrituras, quer dizer, quando você começa a ler o texto nos originais, você também tem que manifestar, obviamente, um interesse maior pelo próprio texto. Sim. Do que simplesmente ler aquilo que era vigente na época, que era a Vulgata. E que era um texto conhecido de cor pelos monges, né?
Então, tudo isso aí, de uma certa forma, colaborou. E Lutero diz, nesse relato, que quando ele percebeu isso, é como se escancarassem as portas do próprio paraíso para ele. Quer dizer, foi uma experiência que subjetiva, né? pessoal. E aí, então, vem todo o processo da reforma, com Dieta de Worms, em 1521, quando ele, diante do imperador Carlos V, fala que não vai retratar-se, que mantém-se fiel àquilo que ele escreveu. Poucos meses antes ele havia queimado em praça pública a bula papal que o excomunhou da Igreja Católica. Então, era uma experiência pessoal também, sem dúvida nenhuma. Mas uma experiência em que a palavra de Deus realmente rompeu as amarras no coração e na mente de uma pessoa. Do Lutero. Que coisa. Deixa eu ler os e-mails que chegaram aqui. Olha, a Cris Tosi lá de Franca mandando um abraço. Abraço, Está Cris. ligada o Nelson Rodrigues aqui de São Paulo. Ele tem uma pergunta que é interessante. Primeira pergunta é verdade que a família de Lutero era contra suas ideias? Seu pai era muito severo a ponto de não aceitar suas crenças? É uma pergunta. Você tem alguma informação sobre o contexto familiar de Lutero, Estevão? Eu não sei dizer, na época do desenvolvimento do processo da reforma, o que foi o relacionamento com a família, porque eu acho que os pais dele já haviam falecido, talvez naquele período inicial, não me lembro bem sobre isso. Mas, no começo da trajetória de Lutero, o pai dele, sem dúvida nenhuma, era contra, porque o pai dele era um mineiro, trabalhava numa mina de carvão. Ele queria que o seu filho fosse um advogado. Sim. Que era uma coisa para sair desse buraco, vamos dizer assim, literalmente, né? E Lutero, por causa de uma experiência que ele teve voltando para casa depois de um tempo na universidade em que ele estava estudando, ele teve uma experiência em que ele quase morreu no meio de uma tempestade. Um raio caiu do lado dele e derrubou uma árvore. Nossa. E ele pediu para a santa do dia, Santa Ana, ele era católico fervoroso, que o livrasse da morte, e caso isso acontecesse, ele ia dedicar a sua vida para o serviço de Deus. Então isso destroçou com os planos do pai dele. Então nesse sentido, sim, os pais eram católicos fervorosos, mas não queriam que o filho seguisse a carreira sacerdotal, porque achavam que haveria talvez uma redenção para a família de outra maneira, né? Em termos materiais. Tem aqui outro. Agora o pessoal está mandando, o professor Estevão. Vai responder perguntas, mas vamos lá. Felipe Martins de Montes Claros, Minas Gerais. Ô, Felipe. Gente boa. Tenho ficado muito triste, pois nos dias atuais muitos pastores têm usado o tal sola escritura para embasar porte de armas e outras ideologias políticas. Transformaram a Bíblia na quarta pessoa da Trindade. Pergunta: como conversar com biblicistas? Existe essa realidade da gente tornar a escritura mais do que o meio do qual Deus se revela? Eu acho que aí entra de novo aquela questão hermenêutica que a gente estava discutindo agora há pouco. Quando você lê as escrituras sem perceber alguns princípios básicos, como por exemplo o desenvolvimento da revelação de Deus, revelação progressiva, né? Eu não posso olhar lá atrás na lei e aplicar da mesma maneira aquilo que a lei fala lá atrás para os dias de hoje, depois de um Sermão do Monte, em que Jesus desmonta algumas coisas. Que eu, porém, vos digo. Não é que Jesus desmonta a lei. Ele não quer ser contra a lei nem fora da lei, mas a interpretação que se fazia da lei. Exatamente. Então, o que acontece muitas vezes é um apelo, eu diria, autoritário, e aí eu concordo com o Felipe no sentido de absolutizar o texto bíblico, mas usá-lo de uma maneira inadequada. Quando você faz isso... A letra da lei, não o espírito da lei. Exatamente. Então você tem que entender como trabalhar um texto do Antigo Testamento à luz daquilo que é a revelação em Cristo. Eu não sou um judeu dentro do contexto do Antigo Testamento, da Velha Aliança. Eu sou na Nova Aliança. Então, dentro dessa perspectiva, eu tenho que ler e reler e fazer uma releitura dessas coisas da maneira apropriada. Então, eu não devo buscar a vingança pessoal, eu não quero
fazer com que as pessoas sejam mortas. Eu quero levar a vida para as pessoas, então eu vou pregar o Evangelho e usar todos os instrumentos possíveis para trazer essas pessoas a Cristo, né? Então, Cristo é uma lente para se ler toda a Escritura? sem dúvida nenhuma, né? E aí uma frase de Lutero que se tornou importante. Ele dizia que na época Cristo é o ponto matemático das Escrituras. É que nós temos que lembrar que aquilo era um período do pós-renascimento, mais ou menos, antes do iluminismo, mas é uma época em que se pensava muito sobre essa questão da racionalidade. Matematicamente. Isso do racionalismo, de certa maneira, começou por ali. Então ele diz, olha, é por meio de Cristo que você tem que ler todas as Escrituras. A chave hermenêutica, a chamada basicamente. é Cristo. Isso. Isso não significa descobrir Cristo por trás das cortinas do tabernáculo, dos canjos ou qualquer coisa que não é criar essas... Isso. Né? Mas entender como isso se coloca na história da redenção. Tanto que ele, como você lembrou, quer dizer, o próprio Cristo vem, eu porém vos digo, quer dizer, é por mim que a leitura precisa ser feita. E aí vem Paulo mais tarde, em Romanos 10, dizendo que Cristo é o propósito, o alvo da lei. Certo. Algumas traduções dizem o fim da lei e as pessoas interpretam isso como um término da lei, não é isso? Finalidade. Finalidade. Telos. Isso, exato. É a palavra grega usada lá. Aponta para, né? Indica para. Né? Isso. João Alexandre, nosso violeiro. Opa. Saudações e saudades também, faz tempo que a gente não se vê. Lutero era da pesada e tinha objetivos claros, definidos e verdadeiros. Os da pesada de hoje estão muito longe dos mesmos objetivos, mercenários da fé. Típica fala de João Alexandre. Seu João, beijo. Poeta. Um grande abraço para ele. Usando a poesia. Obrigado, João, por estar aí. Para fazer a crítica. Bom. E o Dirceu Cardoso tem a impressão de que a dificuldade das pessoas se aprofundarem na leitura da Bíblia não é recente. Será que temos alguma alternativa para incentivar essa dedicação nas pessoas, cristãos, inclusive crianças? Interessante a pergunta de Dirceu. Como a gente responderia essa pergunta, Estevão? E na realidade, assim, como... E aí eu estou pensando no mundo de hoje, que me parece que há um paralelo com o tempo de Lutero, porque assim, você falou de Gutenberg. E hoje é a internet. A invenção de Gutenberg foi revolucionária nesse processo. Total, né? Como tornar o contato com as Escrituras algo... Não é agradável no sentido assim, de que eu quero algo que me dê prazer, não é isso? Atraente. Tornar algo atraente. Sobretudo num tempo, já que estamos poucos dias passados dos 500 anos de comemoração, em que tanto se fala assim, a igreja cristã, sobretudo a igreja cristã protestante evangélica, ela precisa se reformar novamente. E se a gente fala em reforma, estamos falando de escrituras. Pensando nessa pergunta do Dirceu, assim, quais são alguns caminhos que a gente pode, agora pensando no nosso tempo, retomar a escritura como nossa referência de qualquer transformação que possa acontecer, pessoal e comunitariamente? Eu acho que é um trabalho árduo, difícil, complicado nos tempos modernos, em que nós queremos ver todas as coisas acontecendo imediatamente, instantaneamente na nossa frente. Lutero pensava na época na tradução da Bíblia para o vernáculo, para a língua alemã. Foi a primeira tradução que realmente pegou, uma tradução europeia que pegou, porque Wycliffe tinha feito alguma coisa antes, a partir dos originais inclusive, mas nunca foi permitida essa tradução de ser disseminada. A mesma coisa com Tyndale, até que Henrique VIII depois veio. Mas a ideia de Lutero era de que a Bíblia era um instrumento didático, inclusive, porque as pessoas... A educação estava nos mosteiros. E ele queria que do lado da igreja tivesse uma escola. Então, a alfabetização para a leitura da Bíblia, o sacerdócio geral de todos os crentes,
fomentando com isso uma mentalidade cristã autêntica, que filtrasse essa sujidade, essa sujeira, essa contaminação que havia já da Idade Média, mas que sempre iria existir, é claro, né? Sim. Então o projeto dele era a ideia de que a Bíblia era juiz, a palavra de Deus na realidade, era juiz da cultura. A partir dela eu vejo aquilo que é bom, aquilo que pode ser mantido, porque toda a cultura reflete a boa criação de Deus. O ser humano sendo feito à imagem e semelhança de Deus. Mas também reflete o pecado. E somente uma instância superior como as Escrituras é que você pode ter como balizador nesse processo de estabelecer aquilo que é bom, aquilo que tem que ser corrigido. Agora, o fundamentalismo que tem assombrado o universo quase que na sua totalidade, não é também fruto dessa leitura literal e sem os devidos cuidados com as lentes graciosas, né, que a própria Escritura e a Nova Aliança propõem? Também, eu diria que sim. Eu acho que talvez seja um dos aspectos que muitas vezes confunde as pessoas e estabelece uma barreira para um interesse maior nas Escrituras hoje em dia. Quer dizer, Bíblia, esse negócio assim meio, você leva ao pé da letra e tal, e parece uma coisa meio assustadora e tal. E não é para ser assim. Quer dizer, nós temos aí os pensamentos de Deus. O que a Bíblia propõe é revelar para nós os pensamentos de Deus, para que nós tenhamos em nós os pensamentos, na nossa própria mente, os pensamentos de Deus. Quer dizer, é uma questão de mudança de mentalidade. Isso só pode acontecer a longo prazo, não é uma coisa instantânea, como eu estava falando agora há pouco. Então, de uma certa forma, nós precisamos recobrar essa dimensão didática das Escrituras, mas um didatismo não daquele jeitão sisudo, escola dominical tradicional, talvez hoje em dia já está um pouco ultrapassado, mas uma coisa mais dinâmica, um pouco mais trabalhada, mais bem trabalhada. Não é só o artifício externo, é a conceituação. Não é só a forma. Exatamente, a conceituação. Então aí nós precisamos retrabalhar a exposição bíblica, o papel do pastor hoje em dia, que é muito mais, às vezes, um administrador. Gestor de uma instituição religiosa. Tem igreja que prefere que o pastor faça um MBA em vez de fazer um curso no Servo de Cristo, por exemplo. Né? E de trabalhar mais a questão da teologia e da habilidade em expor as Escrituras. E nós precisamos disso. Eu acho que tem gente capacitada, que tem gente muito boa por aí, mas nós precisamos ter esse pessoal equipado para realizar esse trabalho. Eu acho que nada substitui a pregação, a exposição. Nós podemos ter programas como esse, de esclarecimento de algumas coisas, podemos ter literatura muito boa, tudo isso é importante, mas a proclamação da palavra de Deus, e aí Lutero era muito forte nesse aspecto, né? Nós precisamos desse aspecto da proclamação sempre. E é alguma coisa que toca o coração e toca a mente. Você lê um livro, dependendo do seu humor na hora e tal, não é a mesma coisa que a pessoa falando aquele mesmo material que está ali. Então existe um aspecto que é, às vezes, muito bem explorado dentro da questão retórica no contexto brasileiro. Falo muito bem, mas não entendo nada do que está dizendo. Né? E que, se fosse trabalhado com um conteúdo adequado, seria tremendamente importante. Você, com isso que você está dizendo, você concorda com uma crítica que é talvez a mais comum, né, de que o Eugene Peterson fala isso naquele Pastores Segundo o Coração de Deus, né, de que o mercado tomou conta
do universo religioso, Sem dúvida. precifica, coisifica, e aí você tem... Manda fatura, né? E manda fatura, no final você, das contas, manda em fatura. vez de pastores, você tem gerentes, né, de negócios religiosos, de produtos religiosos e uma clientela religiosa. E isso, num período curto, médio prazo, você tem um resultado desastroso. Já estamos convivendo com esse resultado. Sem dúvida, não há dúvida quanto a isso. É claro que existem exceções, né? Sim, e você pode perceber quando a pessoa tem amor à palavra de Deus e transmite isso. Sim. E é capaz de trazer isso para as outras pessoas e contagia as pessoas. Ele não negocia isso, né? Não, mas também não precisa insistir usando muito artifício diferente, a não ser a natural dele. Exato, a sua maneira de ser. Então, eu acho que está faltando um pouco disso. Nós temos coisa muito artificial, às vezes, acontecendo. Os maiores expositores contemporâneos, eu estou lembrando de um que é muito querido do nosso amigo Ziel, né? John Stott. Você ouvia John Stott pregar, é uma simplicidade tremenda. Eu tive o privilégio de ouvi-lo aqui no Brasil. Então, era... Meu Deus! Simplicidade tremenda na exposição das Escrituras, mas era uma coisa absolutamente impactante. Então nós precisamos pessoas que tenham amor às Escrituras, como Lutero teve, Calvino depois, Zwingli e outros reformadores, obviamente, também compartilharam desse mesmo amor, e que contagiaram as pessoas com essa paixão por Cristo e por aquilo que as Escrituras nos revelam dele. Sem aparatos, né? Sim. Sem muita luz, né? Sem colocar o holofote em si mesmo. Exato. O holofote em Cristo. Em Cristo, né? E as Escrituras apontam para isso. Que é o que as Escrituras fazem, né? Fazem, né? Elas falam de mim quando Jesus aponta isso. Agora, ouvindo você falar isso, isso é a impressão que eu tenho. Eu estou, de novo, pensando no relato de Josias. Essa coisa me vem na cabeça assim. Os caras perderam o livro. Me parece que esse é um perigo meio que constante da igreja, dela perder o livro. Com quanto a gente tem livrarias, e nos nossos celulares hoje eu tenho aqui, eu acho que umas 30 versões. Mas a questão é, ainda assim, eu sou capaz de perder o livro, de perder o contato, de perder essa compreensão da natureza autoritativa do livro e de que é o meio pelo qual Deus se revela de uma maneira muito explícita e objetiva, né? Para lidar com a minha subjetividade, né? Mas assim, a gente corre esse risco de perder o livro em algum momento, até que alguém fala assim, encontramos um livro aqui, lá eles disseram, achamos o livro, e no Novo Testamento achamos o Messias. Isso, João capítulo 1. Isso. Não é? Que é lindo aquilo, né? Sim. Achamos o livro, né? Achamos o Messias, o verbo, né? Achamos a encarnação da palavra nessa. É interessante você referir-se ao evento do Josias, da reforma josiânica. Que por trás disso nós temos também um outro aspecto importante, quer dizer, a reforma religiosa que ele produziu foi por decreto. Parem de fazer sacrifícios altos, destruam os ídolos e tal. Os magistrados da liderança. Isso. Né? Só que acontece o quê? Menos de uma geração depois, os babilônios vão lá e destroem o templo em Jerusalém. Isso aconteceu em 620, 20 e poucos. E em 587, Nabucodonosor vai lá e destrói Jerusalém, destrói o templo. Quer dizer, o que aconteceu? O povo foi para o exílio. E exílio, o Deuteronômio fala, que é o livro aparentemente que foi achado, que era o resultado da desobediência do povo. Quer dizer, aquela reforma não foi o suficiente. Por quê? Porque foi artificial de uma certa forma. Foi de cima para baixo, não foi uma coisa que brotou. Não foi de dentro para fora. Não foi uma coisa que brotou de baixo. Embora as intenções do Josias fossem as melhores possíveis. Ele parece um convertido. Ele era piedoso. Total, né? Aliás, dele se diz, né, lá no texto, que nunca houve alguém que tivesse convertido, né? Sim, exatamente. A Deus como Josias. Agora, isso que você está colocando, eu acho uma observação muito interessante, né? De que é uma reforma por decreto.
E aí eu tenho uma pergunta para você, que é a questão seguinte, Estevão. A gente, quando você estava falando, por exemplo, da fala de Lutero, em termos de ele compreender que a Escritura tinha que ser a referência julgadora de uma cultura, qual é o risco da gente hoje? Aí eu estou pensando nos debates que a gente tem na sociedade brasileira, a chamada bancada evangélica, me dá um arrepio de falar dela, com todo respeito a quem quer que sejam esses caras, mas a gente não corre um risco também, que é de querer impor por decreto uma ética ou uma moral que seja cristã, quando na realidade uma ética e uma moral cristã, ela tem que surgir na pessoa a partir de uma experiência pessoal com o Cristo, e não por uma imposição de que assim, olha, nosso país é cristão, de ela tem a ver vamos impor determinada. Convertido, né? A gente não corre esse risco de trabalhar com a cultura, com imposições. Sim. Talvez como foi com Josias. Sim, não há a menor dúvida quanto a isso. E aí eu recorro a um outro luterano mais contemporâneo do começo do século XX, chamado Dietrich Bonhoeffer, que escreveu um livro, o livro mais célebre dele é sobre a ética. E ele diz aí que ética não existe sem Jesus Cristo. E em nenhum lugar do mundo existe ética a não ser a partir de Jesus Cristo. Então, querer impor sobre a sociedade os valores cristãos por decreto tem a mesma validade que o Josias querer fazer uma reforma dentro do contexto judaico que está indo para o Beleléu, está indo para o exílio. Não vai dar muito resultado, coisa nenhuma. Então, nós devemos denunciar a injustiça, devemos mostrar a cara, dar a cara para bater em relação àquilo que nós pensamos ser os valores de Deus. Sim. Mas de maneira nenhuma nós devemos ter a ilusão de estabelecer isso artificiosamente sobre o povo. O que nós podemos e devemos fazer como responsabilidade nossa, que é a melhor coisa que nós podemos fazer, é pregar o Evangelho e viver o Evangelho. Senão vai naquela de cristianizar, que foi o caso do Constantino, né? Você bate carimbo, mas o coração... Como você usou agora há pouco uma figura, acho que até antes da gente começar o programa, abrir o cartaz lá na Paulista para que as pessoas leiam. Né? E tomar esse cartaz seja a nossa própria vida. Exatamente. Eu comparei, só para dizer um pouco melhor a coisa aqui, comparei a manifestação de Lutero no dia 31 de outubro de 1517, com as 95 teses, como um sujeito solitariamente ir no meio da Paulista às 5h30 da tarde e abrir um cartaz com 95 teses e fazer uma manifestação sozinho lá, e parar o trânsito. Basicamente isso que ele fez. E o que gerou uma indignação no Lutero foi que havia um camarada chamado Tetzel que dizia, num bom alemão, Wenn das Geld in Kasten klingt, die Seele von Fegefeuer im Himmel springt. Olha só, se você traduzir agora aqui, a gente paga uma Coca-Cola para você. Traduza. Se a moeda tilintar no fundo da caixa de moedas, né, a alma salta do purgatório para o céu. Era o marketing das indulgências. Isso, lá na Alemanha na época de Lutero. É isso daí. Desculpa aí, né? Mas parece-me que esse tempo está bem perto de nós. Esse espírito tetzeltiano, viu? Por aí, né? Se tilintar, né? Esse espírito tetzeltiano, tá? Infelizmente. Tá solto. Os próprios reformadores, Lutero e outros, pensavam que a reforma não era um projeto que acabou ali, né? Era um projeto contínuo. Sim. E nós entendemos que isso, ao comemorar os 500 anos e 9 dias da reforma, nós lembramos desse prosseguimento. Estevão, eu só queria dizer para os nossos web espectadores e esses que vão ver e rever, assim, que conversar com o Estevão e com outros, né, do seu porte no que diz respeito ao ensino das Escrituras, mostra que não é um tema que não se possa tratar com leveza, como nós fizemos aqui. Com leveza, com alegria, com bom humor, e ao mesmo tempo, obviamente, em alguns momentos você trazendo a história, o coração
com reverência. Aquela né? coisa do coração arde, né? Mas você falou de escolas dominicais ou escolas, enfim, de ensino da escritura, que não precisa ser tão engessado e tão árido, né? Tão sem lubrificação, né? Nós estamos aqui tratando de um assunto sério, né, de uma data emblemática, de questões emblemáticas, mas com leveza, né, de modo que a mim não me cansou nada, pelo contrário. Vontade de voltar a fazer. A gente ficaria mais 3 horas conversando com o Estevão. É verdade. Mas obrigado, Estevão, da minha parte. Mas a gente quer agradecer. Estevão, obrigado. você mais uma vez está aqui com a gente. É sempre, e falo isso não é para jogar confete, não. Para mim, eu acho que eu falo pelo Carlos também. Com certeza. Sempre um tempo de muito aprendizado para a gente. Com certeza. Então, agradecer a sua disposição, sua obrigado mesmo. presença com a gente. Então, e você sempre bem-vindo aqui. Muito obrigado. Queremos ter mais tempos com você. E por colocar isso por causa de você, o Daniel nos deu quase 15 minutos de lambuja. Puxa. Se você não tivesse aqui, ele estaria pedindo tá na hora. Mas o pessoal que mandou os e-mails, a gente queria agradecer. Muito legal, não deu para ler todos, enfim, mas muito obrigado. Se Deus permitir, na próxima quinta-feira estaremos aqui. Quinta é depois do feriado, né? É depois do feriado, cara, mas é quinta-feira, dia preto na folhinha, não é vermelho na folhinha. Estamos aqui. Tá bom? Daniel Chore, bom obrigado, te ver assim, Daniel. depois de um tempo que a gente não se vê. Bom ver você, a Marília também. Pessoal, até a próxima, então. Beijo, gente. Tchau. Tchau.